Ah, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei a hora. O vídeo de hoje é sobre análise conformacional. E o que seria análise conformacional? Definido pelo IUPAC, é a avaliação das energias relativas ou estabilidade termodinâmicas, reatividades e propriedades físicas das conformações alternativas de uma entidade molecular. Como a gente está trabalhando isso em química orgânica, as entidades moleculares são as estruturas orgânicas ali. Metano, etano, propano. A gente vai fazer análise dessas estruturas dentro de um determinado grupo de átomos de carbono ali. E a avaliação das energias dessas moléculas é isso que vai ser analisado, né? Por isso que é análise conformacional. A gente vai ver a energia potencial que elas têm conforme a gente vai arrumando ali, arranjando o seu eixo, fazendo giro. Qualquer geometria possível da molécula é chamada de conformação. Como assim? Imagina uma. Opa. Imagina você alterar o eixo de rotação de uma molécula. Você gira, faz um giro no átomo de carbono ali e você está alterando. Você está fazendo uma conformação. E determinadas moléculas têm diferentes tipos de conformação. E dentre aquelas mais estáveis e as mais instáveis. As mais estáveis a gente chama de conformer. Aquelas que elas estão mais situadas no meio, não tem gasto energético, é mais tranquilo, digamos assim. O objetivo principal da análise conformacional também é entender como forças intermoleculares tornam alguns arranjos espaciais mais favoráveis energeticamente do que outros. E é nesse contexto, como esse conformer se situa aqui, porque ele não está em outro tipo de arranjo, ou se ele tiver em outro tipo de arranjo, quanto energeticamente desfavorável a isso. E também é lembrar sempre, né? Moléculas orgânicas ou todas as outras são tridimensionais. Elas têm aquela postura tridimensional e se influenciam em três dimensões, que é muito importante na análise conformacional, como a gente vai ver aqui pra frente. A ligação sigma e rotação de ligação, né? Grupos ligados por apenas uma ligação sigma podem sofrer rotações em torno daquela ligação. Pode ver aqui na imagem. É através disso, através dessa ligação sigma, que é uma ligação forte, a gente vai ter esse conforme. A gente vai achar essas conformações da estrutura da nossa molécula. E sem falar, né, que a ligação sigma é uma ligação forte. A gente já está lidando com um carbono com hibridização sp3, onde ele vai estar fazendo todas aquelas 4 ligações simples com determinados átomos distintos, né? E agora aquela relação de conformação é diferente de configuração. Como assim? Uma conformação, a gente já falou que é a gente alterar a rotação, posição da estrutura, né, como dado na imagem. E aqui tem um carinha, ele tá tranquilo, não trocou os pés pelas mãos, né, como numa configuração. Numa configuração a gente pode alterar a gente altera onde determinado átomo está, o elemento, e vai trocando, a gente vai estar alterando a configuração. Na conformação, não. Conformação é determinada posição que esse corpo está, digamos assim. E dentro da conformação nós temos o conformer, que é aquela onde está mais confortável. Se fosse aqui na imagem dessas possíveis conformações, qual que seria que estivesse mais estável, né? Não é acomodado, o cara em pé, ele plantando bananeira com uma mão, ele de cara no chão. Ficaríamos em controvérsias, mas eu acho que de cara no chão é mais estável. Agora, a representação, né? Quando a gente está representando essas duas moléculas ou a estrutura orgânica, como que a gente faz e como é que se analisa isso. A gente vai utilizar a projeção de Newman, onde ele apresenta esse símbolo, mas ele é um símbolo extremamente fácil. Onde aqui nós temos o átomo de carbono central e 3
ramificações aqui, ó. Essas ramificações podem ser de qualquer outro elemento, mas principalmente a gente vai estar lidando com hidrogênio agora no começo. E o posterior representa também o átomo de carbono ligado ao mais 3 quaisquer sejam elementos. E esses dois átomos eles estão ligados. Aqui na reação de Cavalete, para primeiro exemplo ilustrativo, ambos átomos de carbono estão fazendo as 4 ligações. E dentro dessa análise conformacional a gente tem o eixo de rotação que a gente vai estar calculando. A gente vai estar fazendo através de um eixo de um ângulo de torção de 60 graus. A gente tem ali as faces disso. E em determinadas posições que a gente pré-estabelece, como a gente está analisando ou observando algum determinado elemento, existem uma conformação com nome. Quando, por exemplo, a gente está analisando esses dois átomos de hidrogênio e a gente rotaciona eles, onde um fica na frente do outro, a gente fala que é conformação eclipsada. Fazendo mais um eixo de torção de 60 graus, a gente fala com conformação Gauss. E quando um está em oposto, ou 180 graus, a gente fala com uma conformação anti. E existe mais variações, mas para um átomo, para uma molécula de etano, essa é mais simples. E dentre isso a gente tem a variação da energia potencial, que seria onde ele está mais confortável para quando ele estiver menos confortável, digamos assim, onde ele tem maior energia. Aqui nós temos o átomo de etano, carbono ligado a 3 hidrogênios, fazendo uma ligação a mais um carbono com 3 hidrogênios. Dentro dessa rotação a gente tem essa variação aqui, ó. Um pico de energia quando é a forma eclipsada e uma queda de energia quando eles estão em alternância. E a gente pode calcular isso. A gente tem ali que é 12 kJ por mol, a medida energética. A gente consegue saber quantos cada pares desses hidrogênios eles estão fornecendo de energia para o sistema. Aqui é bem simples, quando eles estão eclipsados, esses 3 pares, a gente vai dividir o total, que é 12 dividido por 3, dá 4 kJ por mol por par de hidrogênio eclipsado. Isso é importante porque é praticamente a base ali. Quando a gente for mexer com as moléculas um pouco maiores, a gente sempre vai ter no mínimo um par ou 2 pares de hidrogênios e a gente vai conseguir analisar o quanto de energia cada par está contribuindo ali pelo sistema. Agora a gente está mexendo com uma molécula de propano. E essa molécula, a única coisa que eu tenho acrescentado é que não tem um hidrogênio, tem um carbono no lugar do hidrogênio. Isso influencia na energia potencial, mas ainda o nome das conformações permanece o mesmo. E sobre a análise, quando cada par ali fornece energia para o sistema, é só pegar aqueles 4 kJ por mol que a gente sabe que é por par de hidrogênio. Aqui a gente tem 2 pares de hidrogênio, então tem 8 kJ por mol menos o 14, que é o total. A gente consegue saber a energia daquele determinado da metila ligada com o átomo de carbono que a gente está ligado no sistema que a gente está analisando. A gente tem que ser 6 kJ por mol. Essa é a análise desse determinado par aqui. E agora, se a gente for complicar um pouco mais, adicionar um outro carbono em outra extremidade, no caso agora a gente tem um átomo de carbono posterior e um anterior, e aqui altera já desde a nomeação quanto na energia potencial. A gente já tem um pico maior de energia, começando aqui pela alternada anti, quando quando as duas metilas estão a 180 graus umas da outra, a gente tem uma conformer fazendo uma rotação de 60 graus
nós temos a primeira forma eclipsada. Cada metila ela tem ali o seu hidrogênio. Fazendo outra rotação, a gente chega na estrutura na qual ela não é a mais estável, mas também ela não é a mais energética. Tem 3,8 kJ por mol. Essa diferença aqui é carbono interagindo com carbono, mas não eclipsado ainda. Elas só estão distantes uma da outra. Isso já altera a molécula, significa que é difícil ter ela já no meio. Já exige uma energia. E agora quando a gente tem as duas metilas eclipsadas, né? A gente tem ali o pico de energia, tendo ali 19 kJ por mol. E aqui a gente consegue analisar quanto essa dupla ali fornece para o sistema, em torno de 11 kJ por mol, que é bastante. E fazendo mais uma rotação, a gente começa a fazer aquela variação de novo. Quase um mínimo, 60 graus, quase um mínimo de energia em alternada Gauss, né? Aquela dela não está no mais estável, tá? Tem ainda um desfavorecimento de energia. Mais 60 a gente tem uma eclipsada. E voltando para o ponto inicial, onde as duas metilas estão com 180 graus de diferença. É uma análise, não é tão complicada, é algo diferente, principalmente na nomenclatura e na visualização. Se o cara não interpreta bem, é complicado, assusta. As principais referências utilizadas para o estudo e os vídeos. E agora, dando uma passada, vou apresentar no Avogadro. Ali a gente viu as duas estruturas de forma bidimensional. O lado bom desse software é que ele mostra a estrutura de forma tridimensional. Aqui a gente tem dois átomos de carbono ligados a 3. É praticamente o que estava lá no slide. Só que aqui a gente tem a forma em 3 dimensões. Perceba que quando o átomo ele está assim, a gente tem esses espaços entre os átomos de hidrogênio. Isso aqui é um átomo de hidrogênio cada. Perceba que é mais organizado, né? Quando eu mexo nessa estrutura, digamos assim, eu desorganizo ela. Opa, deu errado. E invento de sobrepor os átomos de hidrogênio, eu vou eclipsar ele. Perceba que tem um espaço vago a mais aqui. E os átomos eles ficam se repelindo. Se eu for colocar para deixar na forma mais estável aqui, eles não vão ficar nesse arranjo. E a mesma coisa é se eu acrescentar um átomo aqui e outro átomo de carbono em cada ponta. Aí a gente estava um etano, agora a gente está no butano. Se eu for estabilizar, ele vai deixar a forma mais organizada, onde um desses átomos vai estar mais longe do outro, não interferindo em suas ligações, né? Se a gente for pegar agora aqui todo esse arranjo entre esses dois átomos que a gente estava observando e o ângulo entre cada átomo de carbono, né? Cada metila de 180 graus é mais estável. Agora imagina se eu deixar elas mais perto. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Aqui. Tá, feito isso, vai fazer algumas alternativas, algumas questões em um formulário. Aqui a primeira questão é associar as projeções de Newman, que foi o que eu havia falado anteriormente, com o nome das respectivas conformações. Aqui a gente tem uma metila a 180 graus, outra metila, uma forma onde o carbono se sobrepõe a um hidrogênio, as duas metilas próximas, porém não tem a sobreposição entre os átomos.
a sobreposição das duas metilas e novamente todo aquele ciclo, né? E tudo isso tem um nome, uma longe da outra, 180 graus. A gente falou que é uma conformação anti, uma sobre a outra, porém não é uma sobre a outra, é eclipsada. Então a 2 é eclipsada, a 1 é anti, a 3 é uma conformação Gauss. Nós temos mais uma vez uma eclipsada. A número 5 é Gauss. Ambas as medidas estão próximas, porém tem um ângulo de 60 graus de diferença. E a 6 é uma eclipsada. A questão 2. A estrutura A encontra-se no nível 1 de energia potencial apresentado no gráfico abaixo. Associe as demais estruturas com seu respectivo valor de energia potencial realizando giros de 60 graus no sentido horário. Nessa projeção de Newton. Aqui então, conforme dado a letra da alternativa, a gente vai posicionar ela nesse gráfico. Então, começando aqui, a gente sabe que também é um butano. E a letra A, em relação ao gráfico, é uma anti. A letra B, em relação ao gráfico, é uma Gauss. Então, se a gente faz esse giro aqui para 2, a gente quer uma eclipsada. E uma eclipsada pode ser, vamos ver, a letra E. Então, a letra E é o número 2. No 3 do gráfico é uma Gauss. Então, a letra G é Gauss. Posição no gráfico 3. A 4 é de maior energia, então ela é uma eclipsada entre as duas metilas, que é a letra D. Então a letra D eclipsada. 5 é uma Gauss novamente, no caso a letra B. Então B é o 5. 4 deixa eu ver aqui. B é o 5, mais uma rotação. Eclipsada. Letra C. C é o número 5. C é o letra 6. E por último o F se torna o 180 novamente. Não tem muita complicação, é aquele ciclo de rotação que a análise conformacional faz para obter a energia potencial. Aqui já entra outra análise, outro conteúdo, mas dentre os símbolos aqui, outro conteúdo mais complexo da análise conformacional, que seria daí a análise conformacional de ciclos. Mas dentro disso, análise conformacional de cadeias abertas com ligações sigma, era isso. E muito obrigado. Até aqui.